o ocultismo. Podem se compreender por ciências ocultas as atividades e ensinamentos de fundamento místico, que, de certa forma, buscam um embasamento científico e espiritual da criação. Aparentemente, este conceito é paradoxal. Porém, a alquimia, astrologia, numerologia e algumas modalidades de magia, entre outros, podem se enquadrar como ciências ocultas. A alquimia, por exemplo, é considerada a antecessora da química moderna. Ela uniu o espiritual à ciência, enquanto fundamentos matemáticos são aplicados à astrologia e numerologia. A alquimia. O significado da alquimia pode assumir diversas conotações de acordo com o contexto em que é aplicada e da forma como é interpretada. A alquimia pode ser considerada uma modalidade de ciência, talvez a mais antiga da história da humanidade, que originou diversas outras, inclusive a química contemporânea. Porém, não é possível classificá-la apenas como uma ciência. Isto porque, na alquimia, incluem-se diversos elementos místicos, filosóficos e metafóricos, além de uma linguagem simbólica e interpretativa. Assim, podemos classificá-la genericamente como uma antiga tradição que combina química, física, arte e ocultismo. A astrologia. A palavra astrologia tem origem no grego astrologia e remete-se ao latim por astrologia. Numa definição acadêmica, pode-se compreender a astrologia como estudo ou conhecimento da influência dos astros, especialmente de signos, no destino e no comportamento dos homens. De modo gradativo, o conceito de previsão astrológica se estendeu além das atividades de subsistência e passou a ser utilizado também para a política, monarquia, aspectos sociais e outras áreas de interesse comum às antigas civilizações. A numerologia. A numerologia é um ramo de estudo incluso no que é comumente conhecido por ciências ocultas. Ou seja, a combinação de conhecimentos de ordem mística com uma fundamentação científica. Deste modo, a numerologia pode ser compreendida como o estudo da significação oculta dos números e de sua influência em aspectos da vida cotidiana, da espiritualidade, do intelecto, entre outros. A numerologia pode ter sua origem na gematria, um sistema que tem seus primeiros registros na Torá, datando de mais de 3.000 anos. A gematria consiste em atribuir um valor numérico às letras que compõem somente o alfabeto hebraico. O resultado da soma dos valores numéricos relacionados às letras de uma determinada palavra atribui a esta uma característica específica. Desse modo, a numerologia seria apenas uma versão da gematria adaptada ao alfabeto romano. A magia. A magia, antigamente chamada de grande ciência sagrada pelos magos. Ela é uma forma de ocultismo que estuda os segredos da natureza e a sua relação com o homem. Ela cria, assim, um conjunto de teorias e práticas que visam ao desenvolvimento integral das faculdades internas espirituais e ocultas do homem, até que este tenha o domínio e conhecimento total sobre si mesmo e sobre a natureza. A magia tem características ritualísticas e cerimoniais que visam a entrar em contato com os aspectos ocultos do universo e da divindade. Afirma-se que, por meio de rituais, feitiços, orações ou invocações, é possível fazer com que forças ocultas atuem sobre o ambiente, modificando, por exemplo, a vontade, o agir ou o destino das pessoas. Essa concepção, no entanto, é tida como irracional pela ciência. Dessa forma, verifica-se que estas ciências ocultas transitam entre as bases exatas da ciência, da sabedoria e da espiritualidade ancestrais, oferecendo uma inesgotável fonte de conhecimento àqueles que se aventurarem por seus caminhos. A capacidade humana de questionar-se é uma de suas maiores virtudes ao longo da história.
O simples ato de buscar o autoconhecimento, compreender a própria origem e um significado supremo da existência na Terra, conduziu o destino de civilizações, desenvolveu conceitos que se estenderam por vários séculos e gerou um infinito e crescente ciclo ideológico. A espiritualidade é o combustível desta incessante busca. É quem santifica o homem e consagra a Terra. É quem desenvolve o conhecimento e o direciona ao próprio benefício. É neste momento que nasce o conceito de um Deus responsável pela criação do universo, de forças e seres superiores que conduzem a existência humana. A fé, orunda do espírito humano, e o dogma, são as principais colunas que sustentam as religiões e doutrinas espalhadas ao longo do globo terrestre. Se toda religião é formada basicamente de fé e misticismo, podemos compreender que religião e ocultismo estão interconectados. Dessa forma, concluímos que o ocultismo é o conhecimento secreto das religiões das energias que as sustentam, que pode ser acessível apenas aos membros mais elevados na hierarquia de determinadas ordens. Na sociedade contemporânea, ocultismo também designa temas sobrenaturais, e até certo ponto, supersticiosos, que não tenham um caráter religioso formal, mas que estejam relacionados às filosofias e doutrinas da humanidade e do universo. A religião e o ocultismo também são responsáveis por criar grupos sociais que podem estar associados a manifestações culturais e políticas, por exemplo. Não existem bases confiáveis para se estabelecer um ponto de partida comum das crenças. Mas pode ser na cultura dos babilônios e egípcios do período pré-cristão que está a raiz do ocultismo ocidental. Os deuses e religiões desta época se desenvolveram ao longo das eras, sofreram transformações agregando em si diversos elementos de outras culturas, emergindo novos conceitos e ressurgindo velhas crenças. Ao longo dos tempos, a humanidade divinizou alguns de seus filhos, que se tornaram profetas e imortais no coração e na crença de tantos outros. O homem sagrou terras, erigiu templos e monumentos, louvou a vida e entoou cânticos em nome de suas divindades e da própria fé. Mas a fé combinada com a vaidade e a ganância promoveram guerras, escravizou, segregou e retardou a evolução do espírito. Na cultura obscura não há apologia a nenhuma crença ou religião. Porém, há, após tantas divagações e suposições, a certeza de que a consciência coletiva caminha em busca do conhecimento e da elevação espiritual, utilizando-se da capacidade de crer e ao mesmo tempo questionar, intrínsecas à alma humana. O ocultismo é a ciência ligada ao espiritual, a energia que habita em tudo que foi criado no universo. Ele busca elucidar os mistérios da criação e, aliada ao mentalismo, esclarecer os poderes mentais do ser humano que os eleva a mestres e os conduz à evolução. O ocultismo traz fórmulas que esclarecem a criação e a vida em todas as suas manifestações. E assim é ponto. Que a humanidade possa viver na luz com a luz e para a luz. Que assim seja.